Bom dia a todos. Vou-vos pedir 2 ou 3 minutos de paciência, porque estou a ver aqui no meu ecrã que está muita gente a entrar e, portanto, vamos dar aqui só um compasso de espera, digamos, de mais meio minuto para começar. De qualquer maneira, quero-vos agradecer aos que já estão aqui presentes terem aceito o nosso convite, em meu nome e em nome da Astratec, e espero que, digamos, esta próxima hora seja proveitosa para todos vós. Esta apresentação, como vos disse no convite, vai ter cerca de uma hora, talvez um pouco menos. Vai ter 2 partes. A primeira, digamos que vai da hora dos 45 minutos ou coisa assim, vai ser a minha apresentação e depois no final vamos abrir um período de perguntas e respostas. Como é que funciona esse período de perguntas e respostas? Vocês podem pôr questões de 2 formas. Por escrito, onde vocês têm do lado direito do vosso ecrã uma indicação de chat ou bate-papo, conforme as versões que vocês tiverem, e vocês podem escrever as questões que me querem colocar. O meu colega Pedro Felgueiras, que está na regia, ele o organizador do webinar, vai receber as vossas questões e vai-me passar as questões para que eu possa responder. Ou então podem-me fazer pessoalmente, verbalmente. Também têm no vosso ecrã um símbolo de uma mão, e se clicarem nessa mão, o Pedro Felgueiras vai ver a vossa intenção de colocar uma questão e vai-vos abrir o som e vocês podem colocar essa questão. Eu vou ouvir, assim como todas as pessoas presentes no webinar. Portanto, as pessoas estão a entrar, ainda faltam algumas. De qualquer maneira, já é agradável, porque isto, o paradigma muda e as pessoas também mudam. É engraçado porque, digamos, o número de pessoas que estão presentes aqui e que estão inscritas muito dificilmente estariam se fosse num seminário ao vivo. E, portanto, não é a mesma coisa. Infelizmente estamos confinados, mas a palavra tem que ser de esperança, porque a pandemia está a ser vencida e em breve podemos estar juntos. Mas o que é facto é que era difícil de ter um número tão grande de pessoas e até a plateia seria mais assustadora. Aqui estou sozinho em minha casa e, portanto, estou protegido, estou mais tranquilo. Se estivesse perante todos vós, calhar estava um pouco mais nervoso. Mas é isto que temos. Eu vou começar e espero que gostem. Então, até já. Como o nome indica, nós hoje vamos falar de ambientes de luz em hotéis. Como eu vos disse no convite, vou-vos falar da minha experiência, que já vai um pouco longa, e aquilo que eu entendo que sejam os fatores críticos que têm que acontecer num hotel para termos os ambientes de luz adequados. Não é difícil. Aqui é difícil porque tenho a apresentação empancada. Ok, já desempancou. Como eu vos dizia, não é difícil de iluminar um hotel. Vejam o hotel, iluminar um hotel como uma equação matemática, uma equação que não é difícil de resolução, mas é muito grande. É muito grande porque tem muitas variáveis e nunca tem o mesmo resultado. É uma equação que seria fácil de resolver para alunos médios ou bons de matemática, mas impossível de resolver para alunos que não sejam bons em matemática. Ora bem, para começar, eu vou-vos ler aquilo que estão a ver no ecrã. Esta frase não é minha, é da PLDA, da Professional Lighting Designers Association. Good lighting doesn't just happen, it must be designed.
O que é que eu quero dizer com isto? É exatamente esta equação. A equação tem que ser trabalhada, a iluminação tem que ser desenhada, tem que ser projetada. E tem que ser bem projetada por quem sabe. Não é difícil, mas tem que se saber. Para já e para começar, vou-vos propor uma pequena viagem. Vou-vos propor uma viagem pelo mundo das imagens e pelo mundo da luz. Vai ser cerca de 1 minuto. Até já. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado e que a imagem e o som vos chegasse aqui aí em condições. E para começar a minha apresentação, eu relembrava também um webinar que dei o ano passado sobre iluminação em espaços comerciais. Será que a luz ajuda a vender? Aqui é exatamente a mesma coisa. A luz ajuda a vender quartos. Como? É isso que nós vamos ver. Quando viaja, como é que escolhe o seu hotel? Eu diria que 90% ou 99% das pessoas hoje em dia utilizam a internet. Vão aos motores de busca, às plataformas, e escolhem o seu destino ou o seu hotel, ou mesmo diretamente no site do hotel. E o que é que nós vemos? O que é que nós vemos no nosso computador ou no nosso telemóvel? Imagens. Nós vemos ambientes de luz. O que eu digo muitas vezes a hoteleiros é que o hotel tem que ser fotogénico. O hotel tem que ter locais fotogénicos para que, na sua promoção, seja muito atrativo para os futuros hóspedes. Nós, quando viajamos, viajamos ao trabalho, ao lazer, portanto, podemos ter aquela tal viagem que todos nós queremos fazer, ou porque ouvimos falar do local, ou porque vimos imagens. Logicamente, temos o preço, mas aquilo que nós temos é, por detrás de todas as nossas decisões, de todas as nossas escolhas, quando nós fazemos um ato de compra, esse ato tem o seu lado emocional. Uma toma de decisão é, sobretudo, uma alteração de um estado emocional. Isso assim é, e se a luz e os ambientes de luz mexem com as nossas emoções, então nada melhor que ter esses ambientes fotogénicos para convencer o cliente a vir para o nosso hotel. O ano passado, em outro webinar que eu vos dei, da importância da luz, eu apresentei este slide, em que dizia que 80% da informação que recebemos é através da nossa visão. Ora, a nossa visão tem duas componentes. O olho, uma máquina fabulosa que nos permite ver em tantas condições, mas o processo termina no nosso cérebro. E aí é um bocadinho quando a porca torce o rabo. Porque o cérebro é um armazém de informações, é um armazém de memórias, é um armazém de experiências. E torna subjetivo a forma como nós vemos o ambiente de luz. A forma como eu vejo o ambiente de luz não é a mesma que outra pessoa pode ver. E é neste lado subjetivo, neste lado onde o emocional acontece, que nós, lighting designers, temos que entrar em campo e criar e trabalhar essa emoção. Também no mesmo webinar, eu falava do processo de visão, como é que nós vemos. Nós não vemos a luz, nós vemos corpos luminosos, corpos com luz própria ou corpos com luz refletida, e nós vemos sempre por reflexão. Expliquei-vos e mostrei-vos esta imagem, aqui do lado esquerdo, onde como é que nós vemos. Nós temos a fonte de luz que incide num plano,
e a luz refletida é aquela que nós vemos. E então, e este é um facto muito importante para aquilo que nós vamos ver a seguir, é que quando nós utilizamos o luxímetro, nós medimos a luz que chega ao plano de trabalho, aquilo que nós vemos não é o que o luxímetro mede, nós vemos a luz refletida. Ora, vejamos o exemplo de um corredor em que a norma, se a memória não falha, diz que eu tenho que ter 75 lux no corredor, mas é o que o luxímetro mede, não é o que eu vejo. Olhando para este slide a seguir, ainda mais complexa, mais uma variável que entra na nossa equação. Quando eu tenho uma luz branca a incidir num objeto azul, a luz que é dele refletido é a cor azul. A luz só é refletida no comprimento de onda desse objeto. O mesmo se for um corpo vermelho, reflete a luz vermelha. No branco, ela reflete todas as cores. Num corpo preto, em teoria, não reflete luz nenhuma. Lembrem-se do exemplo do corredor e já vamos ver mais à frente, explicar mais em detalhe exatamente isto. A grande vantagem de trabalhar no setor hoteleiro é que eu já interagi com centenas de hotéis, porque viajei por lazer, primeiro com os meus pais, depois com os meus amigos. Ultimamente gostaria de viajar mais, esperemos em breve podermos retomar as nossas viagens, mas profissionalmente também. Com quantos hotéis, se calhar quando comecei a viajar com os meus amigos, era hotéis até 2 estrelas, todo o tipo de hotéis, em que condição, como a Astratec, em trabalho ou como hóspede, mas sempre com diferentes características, mas sempre com um denominador comum, que é a luz. As minhas experiências no campismo não foram boas, algumas delas muito más, mas enfim. Mas olhando para esta fotografia, o que poderia ser, digamos, quase aterrador, torna-se quase poético. E o que é que temos na imagem? Luz. Temos um céu estrelado lindíssimo, temos a luz a sair do fogo, que é muito acolhedora, e, portanto, como num hotel, este com infinitas estrelas, ou outro de 3, 4 ou 5 estrelas, a luz é o denominador comum para termos ambientes agradáveis. Quem são os meus clientes? Em primeiro lugar, eu diria os arquitetos. É com eles que eu tenho que interagir e perceber as suas necessidades do ponto de vista de como vive o edifício durante a noite. Os engenheiros, porque é com eles que eu tenho que trabalhar, porque a montante eu preciso das condições técnicas para que o sistema de iluminação funcione em plenas condições. De mais perto de todos é com os designers de interiores, forçosamente, porque são eles que trabalham de uma forma exaustiva e com excelentes resultados, na maioria das vezes, do ponto de vista de criação de ambientes, e nós temos que dar corpo e temos que dar luz a esses ambientes. Logicamente que eu trabalho com os hoteleiros, porque no fundo eles são o meu cliente final, e portanto eu tenho que ouvir também, digamos, as suas preocupações, os seus constrangimentos, mas também perceber as suas expectativas. E eu, com a minha equipa, tento sempre ir além das expectativas dos meus clientes. Eu não projeto para o dia da inauguração, eu tenho que projetar para a vida do hotel, e portanto eu tenho que pensar na rentabilidade do sistema de iluminação, na fiabilidade do sistema de iluminação, e tenho que ajudar os serviços de manutenção para que eles respeitem ao longo da vida do hotel aquilo que nós projetamos. Na base de tudo, e quando estamos a projetar, não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar para pessoas, para as pessoas que vão frequentar o hotel. E é com isso em mente que nós temos que definir e afinar os nossos ambientes de luz. E por fim porquê? Porque já tenho 42 anos de carreira profissional, a sua esmagadora maioria na iluminação, e porque por prazer e em trabalho viajo muito, frequento muitos hotéis, e por formação profissional, assim que entro no hotel, ou até mesmo antes de entrar no hotel, olhar para a fachada, já estou a olhar para cima e ver
os efeitos de luz e perceber como é que eles são feitos, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, e retirar referências para que depois, futuramente, inclusive as boas ideias, eu as possa utilizar em projetos nossos. E como estes webinars têm como chapéu contos de luz, vou-vos contar uma história. Era uma vez, e esta história começa com o briefing. É quando eu sou chamado ou pelo hoteleiro, ou pelo arquiteto, ou pelo designer de interiores, e me informam do que é que vai ser o hotel, quais são os objetivos do hotel, aonde é que ele está inserido, para quem é que nós estamos a iluminar. A partir daí, nós vamos trabalhar o conceito de luz, e quando eu finalizo o conceito de luz, eu tenho que ter uma história para contar aos meus clientes, e se essa história faz sentido para eles, e aí fecho o conceito, passo para o projeto, inicia-se a obra. Eu gosto, sempre que possível, que me permitem visitar a obra para que, em todas as dúvidas que aconteçam, eu possa também ajudar a que o conceito e o projeto não seja adulterado. O orçamento, sempre o peso do orçamento, as equivalências e as alternativas. Eu aqui tenho que vos dizer que eu separo muito bem as águas. As equivalências é, do ponto de vista lumínico, quando eu tenho um aparelho que tem o mesmo fluxo luminoso, a mesma tonalidade de cor, o mesmo índice de reprodução de cor, a mesma fotometria, e caso seja um aparelho visível, tem que ter também o mesmo aspecto, o mesmo design. Isto é um aparelho equivalente. E quando isso acontece, não tenho problemas nenhums em que essa equivalência possa entrar. A alternativa é outra coisa. A alternativa é algo que pode prejudicar de morte o conceito, o projeto e o resultado final ser altamente prejudicado. Este slide já é vosso conhecido, já o utilizei várias vezes. A luz natural não é uma luz estática, é uma luz dinâmica, varia de tonalidade, varia de intensidade, varia de direção, mais intensa, mais focada, mais difusa. A luz natural dentro do edifício é claramente a praia do arquiteto, mas nós podemos ajudar, porque hoje em dia nós possuímos ferramentas que podem simular de uma forma muito real a presença de luz natural nos edifícios. Este é o caso de um hotel em Lisboa, em que o lobby não tinha e passou a ter claraboias, e foi pedido que nós fizéssemos este estudo em que víssemos a presença da luz natural nesta zona do hotel. O caso aqui da fotografia é uma fotografia do hotel Santa Marta, ou Inspira Santa Marta, do ateliê Promontório, em que o projeto foi a fusão de dois edifícios, e este corpo central, os arquitetos trabalhavam desta forma, eu diria para mim, com um resultado belíssimo, de tratar a luz natural com este jogo de luz e sombras. Hoje em dia, artificialmente, eu consigo reproduzir praticamente tudo que faz a luz natural. Eu tenho fontes de luz com todas as temperaturas de cor que eu quero. Nós podemos começar aqui na ordem dos 1500 Kelvin, que é a temperatura de cor de uma vela, mas hoje em dia já consigo reproduzir com LEDs aparelhos que parece que é uma vela que está a arder, e digo-vos que é muito, muito parecido, mas depois, normalmente, nós trabalhamos aqui entre os 2700 e os 3000 nas cores quentes e os 4000. Começámos a fazer já alguns projetos, um já está realizado com uma temperatura de cor mais quente, 2400, e o resultado foi muitíssimo agradável. Vejam aqui este exemplo destas duas imagens, em que temos o mesmo espaço, mas com duas temperaturas de cor. Não posso dizer que alguma delas está errada. Pode ter o seu objetivo próprio. Se perguntarem qual é que eu gosto, logicamente gosto mais da esquerda, mas pode ter, e lá está. Lembremos da equação. Tudo tem que fazer sentido. As variáveis têm que ser todas elas coordenadas entre si. Agora, vocês podiam perguntar por que raio é que eu pus uma aparelhagem de som numa apresentação de iluminação.
Pois bem, a imagem é de uma velhinha Sony, já com um bom par de anos em cima, mas o que esta aparelhagem nos fornece é som. Mas esta aparelhagem tem um botão de volume, tem um botão de balanço entre colunas, tem um botão em que eu posso puxar mais pelos graves e mais pelos agudos. Inclusive, tenho aqui este pequeno equalizador que eu posso trabalhar todas as frequências audíveis dentro do espectro da música. E então, se isto é assim com o som, por que raio é que nós, na iluminação, trabalhamos com on e off? Veja o paralelo com o som. Imagine aquele espaço do Hotel Inspira, com uma aparelhagem de som, em que a pessoa que está na recepção ou desligava o som ou punha o som no seu máximo. Não parece que o resultado fosse bom. Na iluminação é exatamente a mesma coisa. Hoje em dia não é aceitável, pelo menos em todas as zonas públicas do hotel, que não haja um sistema de luz dinâmica. Ok? Nós, como vocês sabem, nós trabalhamos com a Lutron desde 2003. A Lutron patenteou o primeiro dimmer eletrónico na década de 60, mas ainda hoje, em Portugal, se utiliza muito pouco este conceito. As luzes artificiais têm que ser dinâmicas como a luz natural. Eu vou agora tentar-vos passar um vídeo. Nosotros hemos querido hacer un hotel completamente innovador, de lujo, que cumpliera con los estándares más altos de calidad, por supuesto con una ubicación inmejorable en pleno centro de Madrid, todas las comodidades y servicios más design. Se ha planteado siempre como un hotel que cumpliera los estándares de los hoteles 5 estrellas internacionales. Su punto estratégico en el centro de la ciudad, en una zona un poco nueva, contigua a la Gran Vía, en la Gran Plaza de España, con unas vistas espectaculares, pues lo hace un poco un enclave único. Para nosotros es muy importante y para la propiedad aún más, y fue vital para este proyecto, que nosotros, al tocar muchos palos y muchas diferentes tecnologías, lo que el cliente tenía a nivel tecnológico en todo el hotel fuera un único interlocutor que le diera el servicio y el mantenimiento para todo. Lutron se escoge por la garantía de calidad que da, por la calidad estética que tienen los componentes de su lighting control, que son visibles. A nivel de habitaciones, la gama Palladium de Lutron, la parte visible de ese lighting control al final se plasma en las botoneras. Tanto en las zonas comunes del hotel como en las meeting rooms, en las áreas destinadas para eventos, como por supuesto en las habitaciones, Lutron juega un papel importantísimo. Y la verdad que tanto para el cliente final como para el personal del hotel hace el trabajo mucho más fácil. Hay dos cosas que me parecen fundamentales. La sofisticación técnica, la sofisticación que tienen a nivel de llegar a dimerizar a puntos casi menos de un 1%, que es fundamental, que no todos los equipos lo logran. Por otro lado, no deja de ser, dentro de su sofisticación, un sistema simple de utilizar. Porque la verdad que no hemos encontrado ninguna empresa que aúne diseño, innovación y calidad, como hace Lutron. Realmente, como diseñadores, no es lo mismo plantear una iluminación sin ningún tipo de flexibilidad a tener infinitas escenas e infinita flexibilidad. El poder controlar cada elemento lumínico con la intensidad que queramos desde una botonera, pues es realmente el futuro de la iluminación. Portanto, voltando aqui aos nossos hotéis, quando falamos de hotéis, que zonas é que eu dou relevo? Portanto, logicamente começo pela fachada, pela entrada e por aí fora. Ou seja, eu dou
a todas as zonas do hotel. E é isso que vos proponho fazer agora, é uma viagem por vários hotéis, para então eu vos falar dos tais fatores críticos de sucesso que eu entendo necessários para que possamos ter bons ambientes pela fachada e pela entrada. Logicamente que tem a ver com a arquitetura do edifício, tem a ver com a vontade do arquiteto, como é que o edifício vai viver durante a noite. Tem a ver com o hoteleiro, qual é o objetivo também de iluminar a fachada do hotel. Há cadeias de hotéis que as suas fachadas têm sempre uma imagem corporativa, digamos, transcrita em iluminação. Temos que passar a pensar na entrada, e já vamos ver um exemplo disso, de uma iluminação funcional. É lógico que quando eu estou a falar... Agora já me estão a ver. Portanto, eu penso que quando eu estou a começar a pensar como iluminar uma fachada, eu tenho que visitar o local, eu tenho que ver a envolvente, eu tenho que ver como é que, digamos, principalmente a iluminação pública pode ou não, digamos, influenciar a iluminação da fachada. Hoje em dia seria impensável iluminar uma fachada com grandes banhos de luz, do ponto de vista até de conforto dos clientes, do ponto de vista, digamos, até de realce de aspectos mais arquitetónicos do edifício. Vamos sempre por contrastes e por fazer efeitos de luz que realmente criem ambientes mais agradáveis, até, digamos, mais emocionais, mais efeitos cênicos. Hoje em dia, a poluição luminosa é algo que nós nos temos que preocupar bastante e, portanto, temos que minimizar a poluição luminosa, e por poluição luminosa entende-se toda a luz que foge da fachada, direta ou indiretamente, para a atmosfera. Temos que pensar no consumo energético e, logicamente, também na manutenção, porque quando projetamos temos que pensar nos acessos que os serviços de manutenção tenham à fachada para que possam manter a iluminação em boas condições ao longo da vida da mesma. Vou-vos falar agora da entrada do Savoy Palace. Portanto, foi um hotel onde nós estivemos envolvidos praticamente de A a Z na iluminação. E aqui, sim, tivemos com o hoteleiro, tivemos com o arquiteto, o ateliê Saraiva Associados do Funchal, com o ateliê da Nini Andrade Silva e, inclusivamente, com todos os outros agentes que digamos, trabalharam no hotel. É a maior unidade hoteleira do país, tem 600 quartos e, como tal, a entrada tem uma dimensão bastante grande. Era vontade de todos em que esta Paula tivesse não só luz suficiente para receber clientes, eles recebem muitos, agora não, infelizmente, mas recebem muitos, porque, infelizmente, esta entrada tem capacidade para ter mais que um autocarro, se for necessário, digamos, a descarregar clientes, mas que a Paula tem eu não sei se conseguem ver aí com qualidade, nós em casa, mas tem aqui uma renda, que no fundo é um motivo que vem do interior do hotel e que o cliente pretendia que também se realçasse na iluminação. Portanto, fizemos muitos estudos, fizemos alguns ensaios, trabalhámos muito com os arquitetos e foi este, digamos, o sistema que optamos. Digamos, algo complexo, com muitas fontes de luz. Fizemos depois muitos estudos, como estão a ver aqui, com os gráficos de cores falsas e os renders que obtivemos, e claramente ficámos todos muito satisfeitos com o resultado. Outro exemplo completamente diferente, isto é um resort no Algarve, em que se cria, digamos, um efeito muito soft na fachada digamos, do edifício, e foi conseguido através de uns pequenos aparelhos que temos, que vocês veem aqui, aparelhos que têm uma potência muito baixa, cada um tem 9 watts, mas tem uma particularidade em que a sua fotometria abre a 180 graus no sentido longitudinal do aparelho, através de umas lentes muito especiais, e no plano perpendicular
o feixe abre a 6 ou a 10 graus, um feixe muito estreito. Portanto, isto permite este efeito em que a luz varre todo o interior do vão, mas não sai para fora, concentra toda a luz aqui. E, portanto, temos este efeito muito cénico nesta fachada e muito, muito harmonioso. Outro exemplo, também de um hotel inaugurado ano passado, aqui na cidade do Porto, um Bess Hotel. Esta unidade está perto do Mercado do Bolhão e tinha como característica esta fachada baixa, bastante comprida, numa rua estreita. E, portanto, quando nós optámos por este conceito, foi, digamos, de uma forma que parece quase aleatória, iluminar os vãos, porque os vãos tinham uma característica, é que um dos lados era inclinado e permitia receber luz de uma forma diferente. E este foi o resultado, e, portanto, com este jogo de luz e sombra, permitindo um baixíssimo consumo de aparelhos. Aqui neste caso, vocês conseguem perceber que o aparelho está aqui neste canto, okay? Conseguem perceber que está aqui. É um aparelho semelhante ao anterior, mas este consome unicamente 3 watts. Depois fizemos uma brincadeira, como vê aqui no pavimento, em termos de pavimento, quase como conduzir o cliente pela luz. E depois entramos no hotel. Temos o lobby, temos a recepção. Logicamente que aqui temos que ter iluminação funcional, ok? Sobre a recepção, para a circulação e outras atividades. É fundamental que haja uma componente decorativa na iluminação, digamos, para criar aquele ambiente mais cozy da entrada no hotel. Como vocês vão perceber, eu nunca vou definir ao certo a tonalidade a usar. Posso, digamos, dizer aquelas que eu uso mais, mas pode também sair deste registro. Aqui, uma tonalidade de 3 a 4 mil kelvins. Níveis de luz variáveis consoante o ambiente. Caso exista, teremos que aproveitar a luz natural. E se mesmo sem luz natural devemos ter uma regulação que permita vários cenários ao longo do dia, ou conforme, digamos, o que está a acontecer no lobby, se há luz natural, ainda mais necessário será ter esta regulação em que permita que se pré-defina 2 ou 3 cenários e que o gerente ou, digamos, o responsável da recepção, consoante a situação, possa optar por algum dos cenários ou ser, simplesmente, automático em termos de horas de dia. Eu tento sempre que, do ponto de vista de iluminação, haja este efeito wow, um efeito de surpresa, digamos, que possa ficar registado na nossa memória, que pode ser, do ponto de vista de decoração, pode ser até uma peça de arte, uma escultura, mas eu tento sempre que também na iluminação haja, e peço desculpa aqui por este termo ser um eye catcher, em termos de um efeito wow, para que chame a atenção e, de alguma forma, brinque também aqui com as nossas emoções. Vejam esta fotografia, portanto, isto é de um hotel no Douro. Esta fotografia tem cerca de 15 anos. E aqui, digamos, o efeito wow claramente foi obtido pela decoração. É a lareira que está na parede de fundo devido à recepção do back-office. E depois temos, digamos, a iluminação, digamos, restrita praticamente a estes spots de luz. E depois outro efeito wow, que é a base do balcão da recepção. São estas raízes muito bonitas e que estão iluminadas desta forma tão quente. Hoje em dia a recepção é algo que está a evoluir muito, depende, e eu diria que quase no futuro as recepções vão tender quase a desaparecer, porque, digamos, com os smartphones, aquilo que já se fala é eu ao entrar no hotel, se eu já tenho um pré-check-in feito, o check-in vai ser automático e eu só tenho que ir à recepção ou para te pedir alguma informação ou outra interação que eu possa necessitar. Aqui, novamente, digamos, tem que haver uma presença também de iluminação decorativa e depois é um pouco mais o seguimento daquilo que eu já vos disse atrás. Aqui, isto é um hotel na Baixa de Lisboa, um pouco mais tradicional, digamos, é um hotel de charme, em que a iluminação está aqui muito bem conseguida, sendo eu suspeito, mas também está noutro aspecto que é conseguimos fazê-lo com muito poucos aparelhos e aparelhos, digamos, de baixo custo para fazer, digamos, o efeito tanto no teto como na questão dos altos algibais.
As zonas de estar, hoje em dia, são zonas de coworking e, portanto, temos que ter realmente atenção nesse aspecto. Portanto, tem que permitir que o hóspede esteja lá a trabalhar, quer seja no computador ou uma reunião com um cliente, e se sinta bem, do ponto de vista luminoso. Mesmo porque, como vemos aqui nesta fotografia, digamos, seja uma zona ampla, não façamos disto no escritório, não trabalhemos a uniformidade para termos luz igual em todo lado. Isso não se aplica a espaços como este. Criem ilhas de luz, criem ilhas com menos luz, façam aqui uma brincadeira de movimento de luz. A regulação, logicamente, que tem que existir. Esta fotografia, para alguns, estão a reconhecer, portanto, isto é uma zona de estar no primeiro piso de um hotel em Luanda. Eu, pessoalmente, passei muitas horas aqui a trabalhar neste espaço. Mas este espaço à noite, porque está contíguo ao bar, tem outra função completamente diferente. E a iluminação acompanha esse movimento de utilização do espaço para uma luz mais baixa e uma luz mais cálida. Outro exemplo. Quando entramos nas zonas dos bares, portanto, claramente é aqui que nós temos que puxar pelos efeitos mais cênicos, para termos vários efeitos wow. A iluminação decorativa tem que ter uma presença forte. Eu diria que deveríamos utilizar tonalidades mais quentes ou tonalidades variáveis. Brincar outra vez com esta questão, esta noção de ilhas de luz e claramente ter regulação que permita vários cenários. Os esquemas que vocês estão a ver na vossa imagem é do Hotel Mundial, em Lisboa, com o bar no restaurante no último piso, em que tem também um sistema da Lutron para fazer os tais cenários, e nós trabalhamos juntamente com a decoração, com a Ateliê da Ártica, com a arquiteta Cristina Santos Silva, no detalhe, digamos, de criar estes efeitos muito cênicos aqui a nível do bar. Aqui, vocês veem aqui a questão das prateleiras, e aquilo que nós definimos foi que as prateleiras de baixo só tem luz por baixo da prateleira, digamos, virada para baixo. A prateleira, chamemos-lhe do meio, tem luz para baixo e para cima, e as prateleiras superiores só têm luz na base da prateleira, iluminando de baixo para cima. Depois, sobre o balcão do bar, temos, digamos, toda esta prateleira que está com os copos, tem no seu meio um pequeno spot, inclusive está pintada à cor da estrutura do bar, portanto fica completamente imperceptível, mas depois não só ilumina, digamos, o plano do bar, mas que também a luz ao passar pelos copos, há aqui uma refração e há aqui um efeito também bastante engraçado. Portanto, foi assim que nós explicámos as tais ilhas de luz ao cliente, ok? Portanto, os clientes acedem aqui ao restaurante e ao bar pelas escadas ou pelos elevadores, portanto, unicamente com apontos de luz. Aqui as cores as paredes são todas pretas, ok? E depois tem aqui o primeiro efeito wow, aqui muito forte. Portanto, isto é uma garrafeira toda em vidro e a garrafeira em si funciona como uma grande luminária. Depois temos o bar, ok? Já vos falei há pouco. E depois ilhas de luz sobre as mesas. E, portanto, este é o efeito que obtivemos no bar. Portanto, neste momento, penso que o restaurante está fechado, mas esperemos que reabra em breve e convido-vos a ir lá, mais que não seja para que, se não gostarem da nossa iluminação, vejam a vista sobre Lisboa, que é algo fascinante. Outra imagem, aqui a decoração criou estes biombos com estes tubos de latão, e nós, digamos, marcámos também com muito pequenos spots no teto a varrer, digamos, este biombo. E aqui vem do lado direito a tal luminária gigante que é a garrafeira com os vinhos do restaurante. Falando dos restaurantes, na sua grande maioria, eles são palco de pequenos almoços e jantares, ok? Não faz sentido nenhum eu ter a mesma luz ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar.
por amor de Deus, isto tem que ter regulação, tem que permitir cenários. Logicamente que, para além da iluminação geral, nós temos que ter iluminação funcional sobre as mesas, a zona dos bufês, ok? Quando estamos em restaurantes sem luz natural, por exemplo, numa cave, temos que ter um cuidado acrescido com a iluminação. Não é muito o meu estilo, mas aqui não resisti de dar um mau exemplo. Digamos, esta fotografia não pode ser, digamos, o local não pode ser mais amorfo. É uma luz fria, sem piada nenhuma. Não tem nenhum ponto de interesse. O teto parece uma pista de aterragem de aviões. E aqui o que eu faria, claramente, era ter os planos, as paredes mais iluminadas, se calhar algum aponto de luz sobre as mesas, mas depois criar algum ponto de interesse na parede de fundo, com as garrafas, etc., para que, digamos, atenuasse o efeito claustrofóbico que estamos numa cave. Aqui mais um exemplo de iluminação, as tais ilhas de luz. E aqui as tais efeitos wows que nós às vezes tentamos aqui com efeitos cênicos diferentes. Este é o caso de um projeto feito recentemente, em que, obviamente, que onde está a comida está iluminada, mas, digamos, esta imagem aqui foi trabalhada para mostrar, digamos, ao dono do hotel que, em vez de estarmos, por exemplo, a fazer o rodapé de luz, que é uma coisa já muito déjà vu, passávamos digamos, o foco da iluminação, por exemplo, ao nicho onde estão os pratos, para ser diferente. E indo já, digamos, para outro espaço, talvez aquele que a sua utilização é mais polivalente, as salas de eventos. Portanto, estas salas tanto podem ser pequenas como grandes, porque eu abro as divisórias e uma sala pequena passa a ter uma sala muito grande. Eu posso ter uma apresentação de um orador, eu posso ter passagens de apresentações como esta que estamos agora aqui a fazer nesta plataforma, como posso ter um casamento ou um jantar de aniversário. E, portanto, eu tenho que ter os cenários de luz prontos para brincar com todos esses cenários e com todas essas utilizações. E, portanto, aqui alguns exemplos, mas claramente vejam, para além, digamos, destes candelabros, gosto ou não se gosta, digamos, tem as claraboias por cima, vocês sem perceberem muito bem de onde vêm, vocês percebem perfeitamente que há um foco de luz em cima de cada uma das mesas e por aí fora. E, portanto, claramente aqui temos que prever todos estes cenários de luz e ter um sistema de controle adequado para que isto funcione de forma simples. Quando entramos nos spas, aqui claramente vamos, digamos, ao topo máximo do que é jogar com as emoções das pessoas. Portanto, é por definição um espaço de relaxe, em que nós queremos ir para lá, para uma massagem ou para qualquer outro tratamento e estarmos muito calmos, muito tranquilos. A luz, claramente, tem que também nos induzir nesse espírito, nesse estado emocional. Logicamente, quando eu digo aqui níveis de 0 lux, estou a exagerar, porque isto não é claramente aconselhável, até por muito que muitas destas salas são interiores e 0 lux seria altamente desconfortável e para mim seria estressante. Mas não esquecendo, tanto para os spas como para todas as zonas dos hotéis, principalmente aquelas que têm falta de luz natural, que o sistema de iluminação tem que sempre prever cenários de níveis de luz mais elevados para a limpeza. Aqui, tonalidades claramente mais quentes. Velas como fonte de luz é claramente indicado. Por vezes temos apontos de luz. Já fizemos spas onde o cliente nos pediu exatamente que houvesse, digamos, painéis que mudassem de cor e toda a envolvente da sala. Quando temos piscinas, aproveitem a piscina como se fosse uma luminária do espaço. É preferível quase pôr mais luz dentro da piscina e depois que toda a luz refratada através da água ilumine o espaço. Tentem sempre obter algum efeito wow, mas aqui um efeito wow
não só de surpresa, mas que tem que ser relaxante, tem que ser algo que nos induza a, digamos, a entrar no espaço emocional para que queremos ir quando vamos para um spa. Aqui na fotografia, este efeitual não tem a ver com a iluminação, tem a ver com o espaço em si, com a arquitetura do espaço, onde ele está inserido. Portanto, isto é um hotel no Douro, é uma piscina interior, que vês tem umas claraboias e tem uma luz natural muito bonita, mas depois tem todo este envidraçado por uma mata e vemos o Rio Douro ao fundo. Aqui nem vale a pena dizer, ou digamos, expressar como fator crítico de sucesso, que se nós não temos regulação num spa, é um sistema de iluminação com uma aparelhagem Sony, podemos ligar e ter o som ao máximo. E mais algumas imagens. Entramos na zona dos quartos, dos corredores. Aqui eu entendo como uma zona de passagem, é uma zona de transição da zona pública do hotel para a privada, que é o meu quarto. Eu gosto de utilizar, sempre que possível, tonalidades mais quentes que no resto do hotel. Tendemos sempre a ter aqui um pouco de menos luz que no resto do hotel. Já se fez no passado grandes exageros de ter corredores muito escuros, eu próprio já incorri nesse erro, mas as pessoas no corredor têm que se sentir seguras e confortáveis, têm que ter uma luz que claramente nos permite identificar a sinalética, quer seja de direção, quer ser do número do quarto e a fechadura da porta. A luz pode ajudar quando temos constrangimentos, e acontece muitas vezes, até pela questão dos ar-condicionados, todas as cablagens têm que passar no teto do corredor, corredores baixos e compridos, e uma palavra aos sensores de presença, que são muito aqui utilizados, e é extremamente desagradável se eu estou a sair do meu quarto e vou entrar num corredor que está totalmente às escuras, e depois pode demorar meio segundo, um segundo, até o sensor me detectar e acender a luz. Hoje em dia há sensores de presença em que eu posso pré-definir os níveis mínimos e máximos com que o sistema atua. Aqui na fotografia, eu não diria que é um sistema de iluminação mau, é muito antigo, se calhar mesmo na altura, quando era novo também já era mau, não sei, digamos a imagem é terrífica, mas tudo isto para vos dizer aqui de uma forma negativa que a luz tem um papel fundamental no corredor. Agora, recordo-vos do slide que vos falava, quando a luz incide num corpo vermelho, reflete o vermelho. É o caso que temos aqui. Vejam, eu tenho aqui os focos de luz, é luz branca, mas depois quando me incide, porque é um foco, digamos, com uma fotometria concentrada, como podem ver, provoca estas bolas de luz no chão, a reflexão que eu tenho é de cor avermelhada. E, portanto, todo o corredor fica com este ambiente de avermelhado. Atenção que eu não estou a dizer que o ambiente de luz é errado. Aquilo que eu estou a dizer é este o resultado. Pode ser que se queira criar exatamente este ambiente. Portanto, nem sempre tem que ser com tonalidade mais quente. Podemos ir atrás do ambiente que o designer de interiores quer criar, mas quando entramos nestas zonas limítrofes de conforto e segurança, claramente temos que ter mais cuidado. E eu aqui recomendaria que, a fazermos isto, não se faça só o quarto modelo, mas também possa-se também recriar aqui um pouco do corredor para evitar depois surpresas. Aqui, como último exemplo, quando eu falava de torres mais quentes, aqui temos um corredor, aqui ao contrário, temos aqui uma luz, já nem é fria, é azulada, mas lá está, é o ambiente de luz que se quer reproduzir. Recorde-se do que eu vos disse, isto é uma equação com muitas variáveis. As variáveis podem variar por si drasticamente, mas não se esqueçam da harmonia. Eu não posso ter, digamos, um hotel de charme, com torres muito quentes, etc., e depois entrar numa zona em que, de repente, eu tenho quase que um jogo de luz e uma coisa, digamos, muito esotérica, aqui quase a ferir-nos a nossa visibilidade. Entrando nos quartos, e para finalizar, portanto, aqui, logicamente, temos que ter iluminação geral. Não se esqueçam que tem que ter os níveis adequados para o hóspede, mas também para a limpeza.
A iluminação deve ter uma tonalidade idêntica ou mais quente nos corredores. Pensem sempre que, eu diria que há 3 zonas importantes num quarto, além da iluminação geral, claro. A iluminação de leitura nas camas, que temos ver aqui neste exemplo. A iluminação de trabalho, como vemos aqui, iluminação na secretária. Seria bom eu conseguir ter uma iluminação de trabalho separada do resto para que possa ter alguém no quarto a trabalhar e alguém, digamos, a descansar na cama. Mas depois, não se esqueçam também na zona dos roupeiros e na zona de vestido. Acontece muitas vezes em que a iluminação está mal posicionada e quando eu quero ver a roupa que estou a vestir, posso estar quase em backlight, porque tenho a luz nas minhas costas e não à minha frente. Aqui mais um exemplo. Nas casas de banho, eu tomo atenção sempre a 3 zonas: banheira e chuveiro, sanita e zona do espelho. A zona do espelho, não se esqueçam que é uma zona de trabalho, onde eu tenho que, digamos, me barbear, as senhoras têm que fazer a sua maquilhagem e, portanto, aquilo que eu preciso é a luz num plano vertical, é aquilo que tem que acontecer. Eu tenho que ver bem a minha cara no espelho, por vezes se eu tenho luz do teto, eu tenho projeção de sombras na minha cara. Na banheira, como vocês veem aqui, por cima da banheira, não há spots, há sim uma sanca de luz indireta, para evitar que eu esteja deitado na banheira e esteja a ser, digamos, incomodado pela luz na cara. Aqui outro ambiente completamente diferente em termos de luz numa casa de banho, uma decoração completamente diferente, mas já está, a iluminação funcional no espelho, no lavatório e no chuveiro, cuidado. Para finalizar, uma palavra só relativamente à iluminação de emergência. E porquê é que o faço? Porque a iluminação de emergência muitas vezes tem um impacto muito grande a nível de iluminação de certos espaços. Como alguns de vocês sabem, a iluminação de emergência em Portugal tem 2 regulamentos, que inclusive em algumas zonas até interferem um com o outro. Um que vem da esfera da Ordem dos Engenheiros, que é o Regulamento Técnico de Instalações Elétricas em Baixa Tensão, e outro que vem do âmbito da ANPC, que agora se chama ANEPC, que é o Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios. Neste momento, a ANPC está a elaborar uma nota técnica, digamos, de atualização do seu regulamento. Eu sei disto porque a Astratec está envolvida nesse grupo de trabalho e acho que vai ser um documento muito útil, porque realmente vai esclarecer muitas dúvidas, inclusive em termos de tecnologias utilizadas, vai haver uma atualização muito importante. Na iluminação de emergência temos sempre 2 aspectos: a iluminação ambiente, que é aquela que arranca quando o estado de emergência é detectado e, portanto, é a iluminação dos caminhos de evacuação, não está acesa durante, digamos, a utilização normal, e a sinalização de emergência, tais os bonequinhos verdes que, por vezes, quase que matam o ambiente que temos em alguns locais. A boa notícia que é, quando eu tenho sistemas centrais ou de controle, ou mesmo sistemas centrais de baterias, eu posso e consigo regular as minhas luminárias de sinalização quando estou em modo permanente, ou seja, de ter aquela intensidade toda, e neste momento nós já estamos a utilizar luminárias com tonalidades mais quentes para que não interfira de uma forma tão negativa com os ambientes que estamos a criar nestes espaços. Por último, uma nota só, porque nós temos que seguir as normas e cumprir os regulamentos. Aqui neste caso, falo-vos da norma da 12464-1, que neste momento já tem uma tradução portuguesa, portanto já existe a NP 12464-1, e portanto de grande uso, porque por vezes há erros grosseiros na interpretação da norma que está em inglês relativamente aos espaços. Agora já não há esse problema porque ela está toda em português. E logicamente, quer queiramos, quer não, temos que cumprir o regulamento para a eficiência energética, porque a sustentabilidade dos edifícios que construímos tem que ser uma pedra basilar. Por vezes choca um bocadinho com esta ambição que nós temos de criar ambientes de luz muito especiais, mas trabalhando a tal equipa daquela história que eu vos contei há pouco, consegue-se realmente
cumprir o regulamento e criar bons ambientes de luz. Para terminar, vou-vos convidar novamente a fazer uma pequena viagem por ambientes de luz. E com isto termino a minha apresentação. Espero que tenham gostado, que tenha-vos sido útil. Vamos abrir agora um período de perguntas e respostas. Como eu disse no início, vocês podem colocar questões de duas formas. A primeira, por escrito, onde vocês têm do lado direito o bate-papo ao chat, conforme a versão que tenham, e podem, digamos, colocar aí questões que o Pedro Felgueiras depois me as faz chegar, ou têm um símbolo de uma mão que, clicando, o Pedro Felgueiras vai ver a vossa intenção e vocês podem verbalmente pôr a questão que queiram colocar. De qualquer maneira, eu estarei ao vosso dispor. Como podem ver aqui no ecrã, está aqui o meu endereço de e-mail, pedro.telhado@astratec.pt, e que terei todo o gosto em responder, ou pelo menos aquilo que eu consiga responder, a todas as vossas questões e dúvidas que me queiram colocar. E, portanto, vamos passar às perguntas e respostas. Isto é sempre aquele período, digamos, algo constrangedor. E posso tentar aqui contar uma história para ganhar aqui algum tempo. Tive uma professora de português no liceu, eu andei no Liceu Camões em Lisboa, e que me dizia, ela deu-me muito na cabeça, mais, digamos, em termos de conselhos que, digamos, fisicamente, como é claro, mas ela dizia-me: Pedro, tu, quando tu me metes perguntas ou não metes perguntas, eu sei. Se tu não metes perguntas, das duas, ou não percebeste nada daquilo que eu disse, ou então sabes tudo. Normalmente é o primeiro caso, no teu caso. E, portanto, eu mantive uma boa relação com esta professora, mesmo depois de ter sido do liceu. Foi uma professora que me ajudou bastante. Portanto, não há questões. Eu aqui quero pensar que é a segunda versão. Vocês entenderam tudo aquilo que eu vos disse. Mas como vos disse há pouco, está aqui o meu endereço de e-mail. Estejam à vontade para me enviar e-mails e porem as questões ou desafios que entendam que devam colocar. Duas notas finais. Uma, como vos disse, como tivemos o problema do vídeo da Lutron, o Pedro vai-vos fazer chegar esse vídeo, assim como que ele vai trabalhar na edição do vídeo que sai da gravação deste webinar e vai também publicá-lo para que vocês, se quiserem ver um ou outro detalhe da minha apresentação, podem fazer. Então, para terminar, e estamos mesmo em cima da hora, 10 horas, portanto isto é pontualidade britânica, termino agradecendo mais uma vez a vossa presença, a vossa paciência em termos de assistir a este webinar. Espero que tenha sido proveitoso. Fiquem bem, fiquem em casa se for possível. Já falta pouco para voltarmos a poder estar juntos e a fazer seminários ao vivo. Muito obrigado e fiquem bem.